Página 81 agora, sétimo ano, número 14. Responda o que se pede. Em qualquer pirâmide reta, qual é a forma das faces laterais? E na pirâmide oblíqua? Então, qualquer que seja a pirâmide, sendo ela reta ou aquela que tem uma inclinação, né? As arestas são paralelas aí, mas tem uma inclinação. As faces laterais são sempre triangulares, tá? Então, você vai responder aí na letra A, triangulares. Na letra B, te pergunta do que depende o nome dado a uma pirâmide. E aí você vai lembrar que o nome que a pirâmide recebe vai variar, né? Vai depender da sua base. Então, nós temos sempre que olhar para a base da pirâmide. Ó, essa aqui que eu tenho em mãos é uma pirâmide de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. 6 lados, polígonos de 6 lados, recebe o nome de hexágono. Então, essa aqui é uma pirâmide reta, né? De base hexagonal, certo? Olha essa outra que eu tenho aqui, ó. Vamos contar aí quantos lados. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, polígono de 5 lados é um pentágono. Então, essa pirâmide é uma pirâmide de base pentagonal, certo? E aqui eu tenho uma outra também, ó. Dá uma olhadinha nessa pequenininha aqui que eu tenho em mãos. Ela tem 1, 2, 3, 4. 4 lados. E tá vendo que é um quadrado? Então, eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Então, quando pergunta aí na letra B do que depende o nome, você vai colocar assim, ó, da forma da base. Então, depende da forma da base aí da pirâmide, certo? Aí na letra C, ele te pergunta assim, quais são as diferenças entre o prisma e a pirâmide? Então, eu vou pegar um prisma aqui, ó. Esse aqui é um prisma, tá vendo? Faces laterais formadas por paralelogramos. E vou pegar uma pirâmide aqui. Essa aqui é uma pirâmide. E aí ele pergunta as diferenças que existem. Ó, você pode observar o seguinte, quando eu tô falando de uma pirâmide, a pirâmide possui apenas uma base. Ó, essa partezinha aqui de apoio, certo? E o prisma, ele possui duas bases, a parte de cima e a parte de baixo. Então, o prisma tem duas bases, a pirâmide tem apenas uma. Outra diferença, ó, o prisma, as faces laterais são formadas por paralelogramos e já as pirâmides, as faces laterais são triangulares, né? Formada por triângulos, tá? Letra D. Que nome você daria à pirâmide acima? Essa pirâmide acima, ela é igual a essa aqui, ó, aí na apostila. A representação dela ó, é a mesma dessa aqui que eu tenho em mãos, ó. Na página 81, ainda número 14. Se você olhar, ela tem 5 lados, certo? 5 lados, pentágono. Então, você vai escrever aí na letra D que é uma pirâmide reta de base pentagonal. Isso aí que você vai colocar na letra D. Na letra E, quantas faces, quantas arestas e quantos vértices tem essa pirâmide? Ainda estou falando dessa pirâmide que está representada aí na apostila que está aqui nas minhas mãos, tá? Ele pergunta quantas faces, então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. Mas eu tenho a parte de baixo, certo? Então, essa pirâmide tem 6 faces. Depois ele te pergunta quantas arestas. Arestas são as linhas, né? Então, eu vou contar, ó. Aqui na minha base tem 5 lados, então eu tenho 5 arestas. E aqui no entorno também, ó, eu vou ter mais 5 arestas. Total de 10 arestas. E aí, quando pergunta quantos vértices, vértices são os pontinhos de encontro das arestas, ó, eu tenho 5 aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Com esse daqui de cima, 6. Então, 6 faces, 10 arestas e 6 vértices. Aí, na letra F, ele pergunta assim, quantas arestas convergem para cada vértice? Ou seja, de cada vértice aqui, ó, quantas arestas partem dele? De cada um desses vértices aqui da base, você vai ver que parte deles, ó, 3 arestas. Ó, o vértice está aqui, eu tenho 1, 2, 3 arestas. Ó, uma para a direita, uma para a esquerda e outra subindo. No outro, ó, do outro lado, eu tenho também 3, ó, uma para a direita, uma para a esquerda e outra subindo. Agora, se eu estiver falando
desse vértice aqui de cima, olhem aí, ó, de cima para baixo, quantas arestas partem desse vértice, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, desses aqui da base, partem 3 arestas, mas desse aqui de cima partem 5 arestas, tá? Então, vocês vão colocar aí, em 5 dos vértices, né, partem, convergem 3 arestas, em um vértice convergem 5 arestas. Depois, número 15 agora. No número 15, na letra A, primeiro ele pede para você considerar uma pirâmide qualquer, tá? Então, eu vou pegar essa pequenininha aqui de base quadrada. Aí, na letra A, o número de faces e o número de vértices são iguais ou diferentes? Número de faces, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 faces. Número de vértices, 1, 2, 3, 4, 5. Mesma quantidade, não é? Então, letra A eu vou colocar que são iguais. Aí na letra B, o que acontece com o número de vértices em relação ao número de lados da base? Olha, são 5 vértices que nós contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Número de lados que tem a base. Quando você vira, essa pirâmide é de base quadrada, ela tem 4 lados. Então, aqui são 4 lados e tem 5 vértices. Então, o número de vértices é sempre 1 a mais que o número de arestas, tá? Letra B, então, é sempre 1 a mais. Na letra C, o que acontece com o número de arestas em relação ao número de lados da base? Número de arestas, vamos contar. Arestas são essas linhas aqui, ó. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Virei aqui a base, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 arestas e a base da pirâmide só tem 4. Concordam comigo que 8 é o dobro de 4? Então, eu vou colocar aí que o número de arestas é o dobro do número de lados da base, certo? Letra C, você vai escrever que é o dobro. Não se preocupem, primeiro procurem entender, depois eu vou colocar a foto com as respostas, tá? Para vocês conferirem aí na apostila. Na página 82, no número 16, ele te dá dois sólidos geométricos, tá? Uma pirâmide e um prisma. Aí ele pergunta assim, ó, quais são aí, para você escrever, na verdade, 2 diferenças e 2 semelhanças entre o prisma e a pirâmide. Então, para falar de semelhança, tem uma que é assim, o nosso início, né? Todos 2 são poliedros, certo? Todos 2 são sólidos geométricos, né? E aí, quando ele fala assim de semelhança, eu já te disse 2, mas ele pede 2, mas eu vou te dar mais uma, porque, ó, são sólidos geométricos, ambos são sólidos geométricos, ambos são poliedros e eles possuem também o mesmo número de faces laterais. Ó, esse prisma aqui, ele tem 4 faces laterais e a nossa pirâmide é uma pirâmide de base aí retangular, ela também possui 4 faces laterais. Quer ver uma outra semelhança? Dá uma olhada na base. Todos 2 têm bases retangulares, tá? Mais uma semelhança, mas ele só pediu para você escrever 2. Aí depois te pede para escrever 2 diferenças. Bom, ambos são poliedros, mas um é prisma e o outro é pirâmide. Eis aí uma diferença. Se você olhar, nós temos outra diferença, ó. O prisma, as faces laterais são formadas por paralelogramos, enquanto as pirâmides, as faces laterais são triangulares, certo? Quer ver? Outra diferença agora. O prisma, ele tem 2 bases, ó, parte de baixo e a parte de cima. Olha para a pirâmide, ela só tem uma base. Então, você vai escrever 2 semelhanças e 2 diferenças aí.